Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, eu sou líder da Escola de Ativação Profética. No vídeo devocional de hoje eu quero falar sobre a verdadeira religião. Verdadeira religião é uma teologia que começa lá no Antigo Testamento com o profeta Isaías. E no Novo Testamento, Tiago vai pegar os manuscritos proféticos e os textos sagrados que Isaías deixou como um legado espiritual, vai ler, vai estudar e vai reafirmar algumas verdades que Isaías já havia recebido do coração de Deus e comunicado, manifesto entre nós na terra dos viventes. Tiago, capítulo 1, versículo 19 em diante, diz assim, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, mais tardio ainda para ficar irado, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso rejeitem ou removam, conforme a sua tradução na língua portuguesa, todo o acúmulo de malícia e de iniquidade. Essa tradução aqui, corrigida, fiel, diz, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia. Receber com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Veja, você recebe a Jesus pela fé, é-te revelado o novo nascimento e experiência de transformação ao longo de um processo de comunhão e de relacionamento com Cristo Jesus, ministério do Espírito Santo, adorando somente ao Pai. Que joia, que legal essa experiência nas nossas vidas, não é verdade? A palavra de Deus diz que tudo se fez novo. No entanto, a alma, a memória, possui depósitos de malícia, depósitos de iniquidade, possui somatização psíquica, possui um lixo espiritual do passado, que mesmo crendo na fé que tudo se fez novo, na mente fica sendo bombardeado e acusado. Não adianta você entrar agora num budismo gospel e rejeitar essas setas inflamadas do diabo na sua mente. Não, existe só um processo de maturidade, expor a confissão aos pés da cruz, e alguém mais maduro do que você espiritualmente vai usar o exercício da autoridade, da chave profética, da chave apostólica, e vai abrir você desse cadeado emocional, desse cativeiro espiritual, porque uma vez exposto à jurisprudência da luz, seja lá qual for o pecado mais hediondo que você tenha praticado, pecado confessado é pecado que perde o direito de te torturar, de te perseguir, de te constranger, de te acusar na mente. Por isso Tiago fala, confessai uns aos outros as vossas culpas. Claro que você não pode confessar para todos os fofoqueiros de plantão na igreja local que você frequenta. Tem que ser pessoas maduras. Normalmente espera-se que o pastor tenha essa estrutura de maturidade espiritual. Infelizmente, na prática, muitos cabeças de tapioca não possuem essa maturidade, mas deveriam ter. E Tiago, então, ele está desenvolvendo uma teologia de remover o acúmulo da malícia da iniquidade, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia. A tradução pentecostal diz, removendo todo somatizado, todo o acúmulo, todo depositado na alma, na mente de malícia e de iniquidade. Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É aquele momento que você tem 30 anos de igreja e enche o saco do teatro de Jesus. Se cansa de ir para a igreja para corresponder às expectativas dos críticos, dos religiosos, dos fofoqueiros, dos autoritários, dos controladores, dos manipuladores. Não, é você e Deus, e você quer ser transparente com Deus. Pronto, esse é o momento que o teatro de Jesus cai por terra e o perdão e a cura e a libertação genuína de Jesus brota no seu coração. Deixa de ser um ouvinte, um observador da verdade e decide praticar e caminhar na dimensão dessa verdade. Entre obedecer e sacrificar, a obediência sempre será um código mais poderoso. Não quer dizer que você não deva sacrificar. A fé se manifesta, se materializa e se expressa no sacrifício. Mas na obediência, na renúncia da tentação, ali há maturidade e uma manifestação de glória infinitamente superior à do sacrifício ou à da oferta no altar. Então obedecer sempre vai ser mais importante do que sacrifícios. Versículo 22. Versículo 23 agora. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se logo e se esquece de como era.
vai envelhecendo, né? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Podemos falar 3 dias só sobre essa expressão. A lei perfeita da liberdade. E nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor, praticante da obra. Esse tal será abençoado, será bendito, será bem-aventurado, diz a minha tradução, no seu efeito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. E a religião deste praticante é vã, é filosofia. A religião pura, a religião verdadeira, a religião imaculada, conforme a sua tradução aí, para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, nas suas tribulações, e guardar-se incontaminado do mundo. O texto começa falando sobre uma contaminação de malícia e iniquidade que somatiza na mente, somatiza na alma. Pela fé no Espírito você se fez novo. Tudo se fez novo, mas o teu corpo não se fez novo. Não cresceu o cabelo para aquele que era careca depois que recebeu pela fé Jesus como Senhor e Salvador. Você não emagreceu nenhuma grama e não ganhou mais fibra muscular depois que recebeu Jesus pela fé no Espírito como Senhor e Salvador. No Espírito tudo se fez novo, mas no corpo físico nada se fez novo, e na mente, na alma, nas emoções, na psique, nada se fez novo. Agora começa-se um processo lento, progressivo, de cura e restauração emocional, de cura interior, de cura e libertação, onde você vai precisar aprender a perdoar-se a si mesmo, onde você vai precisar aprender a pedir perdão a Deus, onde você vai precisar aprender a perdoar as pessoas que te contaminaram, que te feriram. E no final ele fecha o raciocínio dizendo que a fé relevante, a espiritualidade de Deus, a religião verdadeira, pura e imaculada, tem 3 tripés. Não se contamina, vive de uma forma que ele se esforça para minimizar ao máximo a contaminação do pecado, e quando o pecado acidentalmente acontece, não deixa só se pôr sobre a sua ira, mas rapidamente busca oração, conselho, ministração e reconciliar-se com Deus, né, pela confissão e pelo arrependimento, baseado no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O segundo tripé é cuidar dos órfãos, o terceiro das viúvas. Quando ele fala cuidar ou assistir nas suas necessidades, órfãos e viúvas, eu não faria uma aplicação tão literal. Ele está citando Isaías capítulo 11. Eu faria uma aplicação alegórica. Porque se você está ajudando os refugiados pós-guerra, não são órfãos e não são viúvas, mas são refugiados que precisam da sua assistência, aí não se enquadra nesse texto? Não, claro que se enquadra. Aqui é um princípio de interlinearidade. Tem que tomar um certo cuidado quando você quer assistir os necessitados, distribuindo comida, distribuindo roupa, distribuindo remédio, distribuindo dinheiro e fazendo bem. Você tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque Deus estabelece um princípio de você entregar o recurso financeiro ao sacerdote, o sacerdote apresenta ao Senhor, os 90% que fica com você são purificados e santificados pela oração da igreja, pela oração do sacerdote, pelo altar do Deus vivo nas mãos do representante do Deus vivo que foi vocacionado, inspirado e comissionado por ele na terra. E aqueles 10% vão assistir à necessidade dos órfãos, das viúvas, dos mendigos, dos endividados, dos desempregados, seja lá qual for o mal social que aflige essa multidão de pessoas, onde você pode participar da administração desse dinheiro. Eu diria até que é melhor, você deve participar da gestão e da administração desse dinheiro. Se o sacerdote é maduro, ele vai ser transparente na prestação de contas com você desse recurso, mas você não deve administrá-lo sozinho. Primeiro, você não tem a unção para purificar os 90% que vão ficar na tua mão. Primeiro, você não tem esse código, você não tem essa unção, você não tem essa autoridade. Se você acha que tem, vai se lascar. Saul achava que tinha, não esperou Samuel para fazer o sacrifício, e olha a desgraça que foi no império, no reino, no projeto político e pessoal de vida familiar do rei Saul. Saul foi destituído da glória de Deus e perdeu a comunhão com o Espírito Santo. Ele se lascou ali, porque ele não honrou e não reconheceu que o sacrifício deve ser feito pelo dinheiro que sai do bolso dele, pela instrumentalidade de Samuel
o profeta, e na época assume a figura de sumo sacerdote, embora Samuel não fosse da tribo de Levi, ele era da tribo de Benjamim, se não me engano. Porque em Samuel se une o rio sacerdotal e o rio profético, um rascunho do Antigo Testamento da unção apostólica, da unção profética no Novo Testamento. Então cuidado, eu não estou amargurado com a igreja, estou frustrado com a igreja, não vou dar o dízimo e a oferta na igreja, vou sair distribuindo marmita para mendigo. Que bom, se ajoelha e pede para o mendigo, impor a mão na tua cabeça e transferir o espírito que está nele sobre você. Porque exatamente para essa contaminação não acontecer, você passa pelo altar da igreja. Eu não confio na igreja, encontre um sacerdote que você confie. Eu não confio no pastor. Encontre um que você tenha o testemunho do Espírito de Deus testemunhando o teu espírito. E não precisa dar o dinheiro e deixar ele administrar sozinho. As grandes remessas de dinheiro que eu recebo para o trabalho social, eu faço questão de trazer a pessoa que ofertou para dentro do projeto, para que ela vivencie o processo de gastar esse dinheiro. As grandes ofertas, valores assim mais comprometedores. Os valores simbólicos a gente acaba não tendo tempo, ou por causa da distância de relacionamento com todos os envolvidos. É mais uma experiência de fé, de fazer a semente, fazer uma oração e ver o que vai destravar e desbloquear na vida de quem ofertou. Porque todo que planta, planta com a expectativa da colheita. E isso não está errado, isso é bíblico. Tiago deixa claro que a verdadeira religião é muito mais do que doutrina, é muito mais do que apologética, é muito mais do que cânon ou estatuto de convenções de religiosos destituídos da vida, do espírito e da glória de Deus. E sim, que a verdadeira religião ela é prática. Muitas vezes ficamos discutindo se vamos dar o peixe ou vamos dar a vara para ensinar a pescar, e enquanto estamos nessa filosofia ideológica, nessa discussão retórica, o morto da fome está morrendo, o enfermo está perecendo com a sua doença, o depressivo está se suicidando, o drogado está se drogando, a prostituta está se prostituindo, o órfão e o menino de rua está sendo exposto a traumas e a memórias que vai levar muito tempo para ser restaurado, curado e ministrado na igreja. Então, quanto mais rápidos, mais práticos conseguirmos ser com eles, melhor. Com isso, nós não podemos querer comprar a nossa salvação. Não é por fazer o bem que seremos salvos, mas é exatamente o contrário, por termos recebido a salvação mediante fé, sem a merecermos, que agora nós evidencializamos frutos e sinais visíveis de uma nova realidade espiritual invisível aqui no nosso coração. Então não é fazer o bem para convencer a Deus, não. É fazer o bem para expressar honra, gratidão, aquilo que Deus já fez por nós quando nós éramos carniça, pecaminosa, totalmente alienados das realidades do Espírito Santo, das realidades da palavra de Deus. Ele se revelou, ele nos alcançou e agora nós temos que frutificar abundantemente mais. E muito mais do que falar do poder de Deus, demonstrar esse amor, demonstrar esse poder, essa graça, essa misericórdia, essa generosidade com prato de comida, com assistência de órfãos, viúvos ou qualquer tipo de trabalho social é muito importante. Você tem que entender que existem 3 níveis, tá? De assistência a órfãos e viúvas, como o Tiago fala na sua epístola. Existe a assistencialismo, que é só distribuir dinheiro, distribuir comida, e aí você não se conecta com a pessoa, você nem ora pela pessoa, você ora e vai embora, nunca mais vê a pessoa, você não se torna amigo da pessoa, a história da vida da pessoa não se torna relevante para você, a tua história de vida nunca é compartilhada com ela. Você apenas sai feito um beija-flor, bicando no açúcar, no néctar das rosas, das flores e vai embora. É assistencialismo. Esses programas do governo social basicamente são isso. Existe um segundo nível de assistência e de ministração das necessidades que nós chamamos de obras de justiça, obras de amor, obras de caridade, onde você não está mais fazendo assistencialismo, você agora está fazendo serviço social. Você não conseguiu resolver o problema de uma cidade, você não resolveu o problema de um cortiço, de uma vila, de uma favela inteira. Mas naquela favela, naquele cortiço, naquele bairro, naquela cidade necessitada, você resolveu o problema de uma pessoa. Você se conectou com essa pessoa, você entrou num nível profundo de amizade, de comunhão, de relacionamento com essa pessoa. A história dessa pessoa se conectou com a tua se conectou com ela. Você agora, muito mais do que dar comida e ir embora, dar um dinheiro e sai daqui, saia do vidro do meu carro porque você é fedido, porque você é perigoso, você agora se torna então
É parte da história da vida dela e a história da vida dela se torna parte da tua história. Embora você não tenha tido recursos financeiros para resolver o problema de milhares de necessitados, você resolveu o problema de um. Você reintegrou ele à sociedade, você deu dentes novos para ele, que agora ele consegue arranjar um emprego e ter a vida dele. Você ajudou ele a fazer um curso profissionalizante, você ajudou ele a resolver o problema da fome, da falta de comida, da falta de moradia, e aí tinha um problema jurídico lá que precisava de um advogado, ele não tinha dinheiro para pagar o advogado, você fez o serviço de advocacia como voluntário gratuito para ele. Pronto, você não resolveu o problema de toda a comunidade, mas resolveu o problema de uma família. Resolveu o problema de uma pessoa. Isso nós não chamamos de assistencialismo, isso nós chamamos de serviço social. Existe uma terceira esfera de influência em que você faz ação social. Ação social sempre é macro, ação social sempre é comunitária. Ação social, você resolve o problema de centenas, dezenas, milhares de pessoas. É aquilo que você conseguiu fazer no micro-universo do serviço social maximizado numa relação de influência territorial maior. Então você agora não está mais dando comida, você agora está ensinando eles a comer o prato de comida para matar a fome urgente e imediatamente rápida, que ele tem a necessidade imediata, mas também você ensinou ele a plantar, a cultivar, a tirar o leite da vaca, a colher os ovos, a fazer um restaurante comunitário e a macro e longo prazo toda a cadeia de solução de necessidades atendidas, seja no remédio, seja na educação, seja no curso profissionalizante, ou seja, numa perspectiva de emprego e de mão de obra qualificada. Então, a este processo de solução coletiva e macro chamamos de ação social. A resolução de um problema e atender à necessidade de um indivíduo ou de uma família, serviço social. E apenas dar um pedaço de pão, um remédio, um cobertor, ou um chocolate no semáforo e ir embora, nem perguntar o nome da pessoa e não ter nenhum nível de empatia, de relacionamento e de comunhão com ela, aí nós chamamos de assistencialismo. Bom, o assistencialismo tende a viciar a pessoa e ela nunca vai ser liberta deste ciclo de assistencialismo. A vida inteira ela vai pedir esmola e ela vai sobreviver de esmola. O serviço social, não. A ação social completa muda totalmente a história de uma comunidade. Eu não sei em que nível de esfera você tem dessas três experiências. As três devem ser praticadas. Porque quem está com fome, às vezes, o assistencialismo resolve aquele dia. No dia seguinte, ele vai caçar o segundo leão dele. Mas é melhor uma pequena ação que manifeste o amor de Jesus hoje do que ação nenhuma. Do que a passividade ideológica, filosófica de ficar em casa falando ou criticando os que estão fazendo alguma coisa. A igreja evangélica tem amadurecido muito na sua responsabilidade de missão, de evangelismo e de serviço social. Durante muitos anos acreditou-se que a ação social, o serviço social ou o assistencialismo aos pobres e miseráveis era só um mal necessário para tirar a foto e dizer que estamos fazendo algo pela comunidade. E graças a Deus, uma nova geração de líderes surgiu que entende que isso faz parte da tarefa da grande comissão, que isso não é um mal necessário da igreja. Muito mais do que fazermos prosélitos, também comunicarmos o reino de Deus em sua plenitude de obras, de ações, cuidando da viúva, cuidando do órfão e dos necessitados. Graças a Deus isso está mudando. O que eu percebo é que na medida que a igreja trabalhar esses temas, ela vai se tornar mais eficiente em corresponder essa verdade, esta realidade para a glória de Deus, a glória de Jesus. Em Isaías capítulo 11, em Isaías capítulo 1, versículo 11 em diante, citei o texto errado, Isaías capítulo 1, versículo 11 em diante, fala assim, ó: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura dos animais cevados. Nem me agrado do sangue de bezerros e de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. Dízimo oferta por medo, dízimo oferta por culpa, por religiosidade ou por obrigatoriedade da lei.
O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e as convocações das assembleias, não posso suportar tanta iniquidade, nem mesmo a reunião solene de vocês. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, sangue inocente. Em vez de se arrepender do pecado e depois ofertar a Deus, querem ofertar a Deus com o coração cheio de iniquidade, cheio de lixo, cheio de pecado espiritual. Lavai-vos, purificai-vos, tirem a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, parem de fazer o mal, cessai de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos, tratai a causa das viúvas. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Então é aquele versículo 17 de Isaías capítulo 1 que Tiago está tirando essa afirmação. Versículo 18, vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Graças a Deus, esperança de perdão, misericórdia e ser livre de todo mal. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e me obedecerdes, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis destruídos pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Então entenda que toda promessa de bênção, de provisão financeira, de vida material confortável está diretamente conectada com uma responsabilidade de semear, de ofertar, de plantar, de colher. E o profeta Isaías está dizendo, vocês vão lá no templo, dão para os tijolos, dão para os oficiais religiosos da época as suas ofertas, o carneiro, o bode, a ovelha, a gordura, o sacrifício, tudo isso envolve dinheiro, tudo isso envolve sacrifício a Deus, mas eu estou com nojo dessas ofertas, eu estou com nojo das orações de vocês, porque elas não vêm com o coração quebrantado, elas não vêm com o espírito contrito, elas não vêm com arrependimento sincero. Vocês fazem o exterior, mas não fazem o interior. Não é só para fazer o interior, não é só para fazer o exterior, é para fazer as duas coisas juntas. Então ele começa criticando um padrão de oferta que a religião recebe, mas Deus abomina. E ele termina falando de um padrão de oferta que nós temos que fazer porque Deus recebe e esta é a verdadeira religião. E ele dá 3 itens ali: assistir o necessitado, o órfão e a viúva. É exatamente dessa profecia de Isaías capítulo 1 que Tiago no Novo Testamento leu, releu esses pergaminhos proféticos, que ele tira a afirmação e o ensinamento que ele estabelece para a igreja do Novo Testamento. Vamos juntos unir nossos dons, nossos talentos, manifestar recursos financeiros em nós, sobre nós, através de nós, não apenas para o nosso bem, o nosso conforto, a nossa suficiência, mas para que através da nossa provisão, milhares e milhares de outros possam ser alcançados, abençoados e virem a experimentar a revelação do amor de Deus. Te abençoo com essa palavra. Você que já tem feito, já tem semeado, Deus faça frutificar, multiplicar e faça chegar mais recursos financeiros na sua mão. Você que entende no Espírito, se unir conosco para juntos fazermos, ser uma honra receber a tua oferta, receber a tua participação, nos conhecermos, quem sabe, viajarmos juntos em alguns desses projetos que eu tenho pelo Brasil ou fora do Brasil, você viajar junto comigo e ver com seus olhos como é que funciona. Compartilhe esse vídeo, comunique com o maior número de pessoas e se tiver entendimento para isso, deposite sua oferta. Até o devocional de amanhã, em nome de Jesus.